Vamos meditar na palavra? Salmo 37, versículo 34. Olha o que diz a palavra. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Esperar em Deus é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. Elas querem as coisas acontecendo do jeito dela. Qual que é o melhor jeito? O nosso ou o de Deus? O de Deus. E Deus faz na hora e no momento certo. Deus é inteligente? É. Deus é sábio? É claro que é. Deus é poderoso? Sim. Ele domina sobre tudo. Então, a melhor coisa que existe para o homem é esperar nele. Porque a nossa inteligência, a nossa força, o que conhecemos, é nada diante de Deus, igreja. É nada. E Ele, como Pai amoroso, que quer o nosso bem, Ele quer que eu e você tenhamos paz, saúde, prosperidade, e Ele vai entregar, e está entregando isso nas mãos do povo que tem buscado Ele, na hora e no momento certo. E Ele está dizendo, ó, espera no Senhor, segue o seu caminho, ou seja, você não vai ficar parado, você vai seguir o seu caminho, você vai trabalhar, cuidar da família. E Ele está dizendo o quê? E Ele te exaltará para possuíres a terra. O que quer dizer possuir a terra? São as riquezas, igreja. É a prosperidade. Quem fez o ouro e a prata? Deus. Quem criou as riquezas que nós vemos por aí? Os alimentos, os animais, os peixes, as aves do céu. Quem criou todas essas coisas? Deus. E Ele fez tudo isso para que nós dominássemos sobre isso e desfrutássemos disso. Então aquele que espera em Deus e segue o caminho, Deus o exalta, ou seja, Deus ele eleva você para que você venha possuir todas estas coisas. Qualidade de vida, igreja. Muitas pessoas estão terminando esse ano contabilizando prejuízos, perdas. Vocês viram os ciganos contando agora o milagre? Eles estão contabilizando bênçãos, conquistas, união da família, libertação, essas coisas. Mas isso só vai acontecer se a pessoa ela esperar em Deus. Essa reunião é a reunião da esperança, ou seja, daqueles que esperam em Deus. Porque Deus, gente, é fiel e nenhuma das promessas que Ele fez vai cair por terra. Todas se cumprirão na vida daqueles que esperam nele. Pode ter certeza disso. Todas elas se cumprirão. E você vai possuir a terra. Aí ele diz, ó, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Aí ele diz, ó, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. O salmista, ele conheceu, e isso não é só um não, tem muitos, ímpios, prepotentes, arrogantes, sabe aquela pessoa maligna, crescendo, expandindo as suas raízes, prosperando. Isso acontece? Tem muita gente assim, igreja? Tem. O salmista viu. Porém, olha o que acabou acontecendo. Passei
E eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Por quê? O ímpio, do jeito que ele cresce, ele cai. Do jeito que ele se expande, ele desaparece. Igreja, ele não permanece. Certamente você tem visto por aí pessoas arrogantes, prepotentes, sabe, fazendo o mal e aparentemente impunes. O sujeito faz e acontece, apronta, não sei o que, e está ele lá por um tempo. Daqui mais um tempo você vai passar, cadê o fulano? Sumiu. Cadê a riqueza do Beltrano? Não tem mais. Cadê a posição que ele ocupava? Não ocupa mais. Desapareceu. Isso é bíblico. E é evidente que o diabo, o que ele faz? Enquanto o ímpio, aparentemente, ele está bem, o diabo exalta ele, mostra ele, olha lá, para que você, ao ver isso, pense assim: ah, quer saber? Não vale a pena fazer o bem. Olha lá, o fulano faz o mal, olha como é que ele está. Então o diabo destaca aquele ímpio para incentivar as pessoas a fazerem o que ele faz. Mas só que quando ele cai, quando ele tomba, o diabo esconde para que as pessoas não vejam. Mas a palavra de Deus, ela está mostrando. E se você olhar com cuidado, você vai ver pessoas que outrora eram poderosas, faziam o que era errado, faziam o que não prestavam, e hoje estão simplesmente desaparecidas. Você nem sabe mais onde foi parar, o que aconteceu com ele. E isso, você tem que meditar nisso. Puxa, olha só, não vale a pena ser ímpio, não vale a pena praticar o mal. Mas aqueles que servem a Deus, estes permanecem para sempre, igreja. Permanece para sempre. O salmista continua dizendo: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Olha aí, ó. Deus está dizendo: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Então você tem que ficar olhando, é aquela pessoa que pratica o mal ou aquela que pratica o bem? O bem. Você tem que olhar o homem íntegro. Bispo, existem pessoas íntegras? Existem. Claro que não são muitos, é verdade. Tem muito mais gente praticando a iniquidade do que o que é correto, mas existem pessoas íntegras. Então é nessas pessoas que você tem que olhar, é nelas que você tem que se espelhar. Ah, mas o fulano está fazendo besteira. Problema dele. Ah, o Beltrano está roubando ali. Problema. Ah, o outro está adulterando lá na frente. Problema dele. Ah, mas tem um ali que está agindo corretamente. Ah, então olha para a vida daquele ali. Para que você tem que olhar para a vida do que está adulterando? Para que você tem que olhar para a vida do perverso? Para a vida do que está roubando? Não, deixa isso para lá e olha para a vida daquele que está andando correto. Nós temos bons exemplos. Vamos seguir os bons exemplos. Para que você tem que se ater aos maus? É lógico que a quantidade daqueles que amam as trevas é muito maior do que daqueles que amam a luz, é lógico. No meio dessa geração que nós vivemos hoje, no meio da população mundial, a maioria das pessoas está mais propensa a fazer o mal do que o bem. Mas você não tem que se pautar nisso, não. Olha o que Davi, um homem de Deus, ele falou. Volta lá de novo. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá
posteridade. O que é posteridade? É descendência, filhos, netos. O homem de paz, a família dele cresce, a família dele se expande. O homem perverso não é assim, gente. A família se desfacela, se destrói, se acaba. Você pode observar, o homem perverso é assim, ele está casado com uma hoje, daqui a pouco separa, casa com a outra, daqui a pouco separa, não dá certo, aí já não casa mais, já vai amigar com não sei mais quem. No final das contas, ele não sabe nem quem é a família dele mais. Perde as raízes, perde o controle, filhos que não conversam com o pai, pai que não gosta do filho, a ex-mulher que perturba de um lado, o ex-marido que atazana do outro lado. É uma confusão a vida do ímpio, gente. Não é feliz. Ele não consegue ter posteridade. Os netos não querem saber dele. Ele não sabe onde foi parar. É uma bagunça. Observa para você ver. A família se acaba. Se você perguntar para ele, quem é a sua família? Ele vai falar, qual delas? Qual? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a que vai vir? Não tem, uma confusão. Ele não tem posteridade. O homem de paz é diferente. O homem de paz, a Bíblia diz, olha lá, terá posteridade. Aí ele continua dizendo, ó, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Você acha que a palavra de Deus, ela erra? Você acha que a palavra de Deus falha? A própria palavra está dizendo que a descendência dos perversos será exterminada, gente. Não prossegue, não vinga, não fica. Mas quando a pessoa ela é de bem, ela busca Deus, ela serve a Deus, ela tem temor a Deus, ela zela pela família, ela zela pelos bons costumes, ela zela por obedecer a Deus. Independente do mundo lá fora, independente do que o mundo prega ou do que o mundo mostra, ele continua fiel, servindo a Deus. E ele vai prosperando, vai sendo abençoado. E Deus o exalta. Coloca lá no início de novo. Coloca no início lá, por favor. Por que Deus o exalta? Olha lá. Ele te exaltará para possuíres a terra. Sabe por quê? Assim como o diabo gosta de exaltar aquele que pratica o mal, para mostrar para as pessoas, olha lá, vale a pena fazer o mal. Deus também exalta aqueles que são fiéis a Ele, para mostrar para as pessoas, olha lá, vale a pena servir a mim. Ele quer te exaltar, Ele quer que você seja um exemplo, Ele quer usar você. Deus quer mostrar para as pessoas que vale a pena servi-lo. Como? Mostrando alguém que o serve sendo abençoado, gente. Mais do que você deseja, Deus quer te abençoar. Mas para isso há um preço a pagar. Há um preço. Ser fiel, obedecer a Deus, que é o que a maioria das pessoas não quer. Ela quer fazer o que ela acha. Aí por isso é que Deus não tem exaltado a muitos. Porque para Ele exaltar alguém, essa pessoa tem que obedecer, tem que ser fiel, tem que andar nos caminhos dele. Ele continua dizendo, olha lá, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Coloca na palavra fortaleza. O que é uma fortaleza? Antigamente, as cidades, elas eram cercadas de altos muros,
Uma fortaleza era uma guarnição bem guardada, com muros altos, largos, bem firmados, guardada por muitos soldados, e eles usavam lá torres, né? Máquinas de guerra, que atiravam pedras, lanças, para fazer daquela construção uma fortaleza. Assim, Deus ele quer fazer na sua vida também. Ele quer que você fique firme, e que nenhum inimigo que se levantar contra você vai conseguir entrar na sua vida. A razão de ser da fortaleza era isso: os inimigos não entrarem nela, ela permanecer, ainda que um exército vá contra a fortaleza, ela não cai. Por quê? Porque ela está bem firmada, bem preparada. Da mesma forma será eu e você. Se eu e você fizermos de Deus a nossa fortaleza, inimigo nenhum derruba você, gente. Ninguém derruba você, nem doença, nem miséria, nem dívidas, nem o opróbrio, não. A fortaleza, a razão de ser da fortaleza é exatamente proteger quem está lá dentro. Se você faz de Deus a sua fortaleza, você pode ter certeza que você está protegido. Aí o diabo vai ficar reclamando, como reclamou com Jó. Uma das queixas que o diabo apresentou a Deus foi essa: o Senhor não deixa eu tocar nele, o Senhor cercou ele e a família dele. E ele ainda reclamou que os bens de Jó estavam prosperando, né? Se multiplicando na terra. Lá, acaso não o cercaste com sebe, ou seja, cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Que coisa, hein? Aí eu pergunto: um homem assim, a crise atinge? Não. A pergunta é: a família de Jó era toda ela convertida, toda ela buscava Deus? Não, gente. Tanto não era que Jó de madrugada se levantava e oferecia holocaustos a Deus pelos filhos dele, que ele sabia que tinham feito alguma coisa errada. Então, por que a família toda era protegida? Por causa dele, Jó. Então eu digo para você: por sua causa, Deus protege e guarda a sua família toda. Por causa de você, que está aqui buscando a Deus. Deus é tão bom, que a família acaba sendo beneficiada. Mas tem que ter alguém buscando ali, ó. Quem era? Era Jó. A própria mulher de Jó, que se beneficiava da fé dele. Porque se você analisar bem, volta lá na parte de Jó. Quem é que levantava de madrugada para oferecer holocaustos lá? Deixa eu ver. Volta lá. Jó chamava a Jó seus filhos e os santificava. Muito bem, ponto e vírgula. Levantava-se de madrugada. Esse levantava-se está no plural ou no singular? Está no singular. Era ele que levantava. Se fosse ele e a esposa, seria levantavam-se. Se fosse ele e os filhos, era levantavam-se. Mas ali está como? Levantava-se, ou seja, era ele de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então quem é que levantava de madrugada para orar pela família? Era Jó. Nem a mulher dele acompanhava ele na oração, mas ela era beneficiada e os filhos eram beneficiados, e os bens de Jó se multiplicavam na terra. Entende aí agora a diferença? Percebe? Isso então significa que se eu me apegar firmemente com Deus, minha família toda vai ser beneficiada? Exatamente. Olha o que um justo faz. O justo, ele tem descendência. O justo tem, o perverso não tem, gente. Não tem. O justo tem.
Então, vale ou não vale a pena servir a Deus? Vale a pena. E como vale? Posteridade, né? Esse versículo 37 aqui é muito bacana, gente. Volta lá de novo nele, ó. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Família, filhos, netos, bisnetos. É isso aí. Olha lá, olha o versículo 40, para a gente fechar a palavra. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Olha lá. Esse refúgio é a fortaleza. Refúgio é esconderijo. Quem se esconde na fortaleza chamada Deus, ele livra dos ímpios e os salva. O mundo que eu e você vivemos está cheio de armadilhas. Toda esquina tem uma. O diabo está aí, ó, com os demônios trabalhando, e tem muitos colaboradores, né? Pessoas que infelizmente seguem o mal. Então, para todo lado, eu e você corremos o risco. Porém, a Bíblia está dizendo que Ele nos livra destas coisas. Olha lá. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Então isso aí traz para mim e para você uma segurança. Que apesar de vivermos num mundo perverso, num mundo mau, Deus não vai deixar que o ímpio prevaleça sobre nós, igreja. Ele vai nos ajudar. Ele está falando ali, que Ele vai nos ajudar. A luta é sua, mas Deus te ajuda. Aí eu pergunto para você, Ele te ajudando, você acha que vai dar certo? Ele te ajudando, você acha que você vai chegar onde você quer? Claro que vai. Com a ajuda de Deus, você vai conquistar tudo aquilo que desejar o seu coração. Tudo que você desejar. Com a ajuda dele, você vai chegar lá. Você vai conquistar. Olha lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa pergunta, né? Se Deus, agora, volta. Não, na mesma mensagem que você estava mostrando agora. Mesma mensagem, por favor. É uma pergunta. Se Deus é por nós, aí que está o problema. Deus é por você? Aí é que está o porém. Deus é com você? Não, Deus está comigo. Bom, se você andar nos caminhos dele, certamente ele vai estar com você. Mas se você andar em outro caminho, ele não vai estar com você. Só tem um caminho, igreja. Jesus falou, eu sou o caminho. Só tem um caminho. E não é a igreja mundial do poder de Deus, não é a igreja católica, não é o espiritismo, o hinduísmo, o judaísmo, o não sei quem mais, o shintoísmo e os ismos da vida por aí. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Só esse caminho. Só tem esse caminho que vai levar você a Deus. Só esse caminho. Então não é a religião, é Jesus. Por isso que ele faz a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitos até que o mal tem prevalecido contra ela.
Por quê? Porque ela não está sendo com Deus. Ela às vezes até acha que é. Lá, acho que é lá em Tiago, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava lendo isso hoje. Tiago, deixa eu achar aqui, ó. Capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz aqui. Olha lá, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você sabe que tem muitas pessoas enganadas. Elas estão sendo enganadas por elas mesmas. Não é Deus que está enganando, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, o guru, o papa, sei lá. Não é o líder que está te enganando. É a própria pessoa que se engana. Como assim, bispo? Quando você ouve a palavra e você não pratica a palavra que você está ouvindo, você está se enganando. Por que tem muitas religiões? As pessoas estão se enganando porque elas não vivem, elas não praticam. Por exemplo, eu estou pregando algo para você aqui muito bom. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você sai daqui quando terminar a reunião e não praticar o que você ouviu aqui, isso não vai adiantar de nada na sua vida. Você tem que viver isso, você tem que praticar o que a palavra está ensinando, gente. E hoje a palavra está chegando através da televisão, da rádio, de revistas, de DVDs, da internet. A palavra está sendo lançada. Por exemplo, tem milhões de pessoas agora assistindo essa mensagem. A palavra está sendo passada, ensinada, explicada. Agora, cabe ao ouvinte praticar. Volta de novo nessa palavra de Tiago, por favor. Olha lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Você sabe que tem muita gente que ouve e gosta. Não, bispo, eu gostei. Concorda, não, é isso mesmo. Tá certo. Mas quem disse que ela faz? O problema é fazer. É igual, por exemplo, a pessoa às vezes liga lá na televisão, nesses últimos dias a gente vê muito isso, né? Eu estava vindo para a igreja, liguei o rádio, eu estava ouvindo lá um médico, né, dando orientações com respeito à saúde, que as pessoas têm que cuidar da saúde, procurar fazer exercícios físicos, observar o que ela come. Ainda falando assim, esse final de ano o povo abusa muito, come demais. Como é que a ceia de Natal normalmente é? É muita comida, não é verdade? Tem gente que está doido para me terminar a reunião, porque está um negócio esperando ela em casa lá. Ela fica pensando já, eu vou comer rabanada, vou comer não sei o que e tal. Aí abusa, come pra valer, tá bom. Aí a gente ouve os médicos, né, os nutricionistas orientando que a pessoa tem que ter educação, tem que comer, observar, fazer exercícios físicos para ela ter uma qualidade de vida. Esses conselhos são bons ou são ruins? São bons. Mas quem diz que o povo faz? Tem que fazer caminhada. O sujeito não caminha, não faz nada. Aí quando vai chegando alguns anos depois, faz uma caminhada, está quase morrendo, aí o coração tem uma dor no peito lá, aí corre com ele para o hospital, veia tudo entupida. Entupida de quê? Gordura. Agora quem foi que botou aquela gordura? Foi o diabo? Foi Deus? Foi quem? Foi ele mesmo comendo um monte de besteira, um monte de coisa que não presta. Aí o médico vira para ele e fala: senhor, o senhor tem que mudar a sua alimentação, do seu coração, o senhor vai morrer. Mas ele sabia disso? É claro que sabia. Mas quem diz que pratica? Esse é o problema. Às vezes as pessoas tomam conhecimento do que tem que fazer, mas não faz. Você acha que quem bebe sabe que a bebida está acabando com ele? Mas continua bebendo.
problema é exatamente viver, praticar. Esse é o problema. Você está recebendo agora, da parte de Deus, a orientação. O que você tem que fazer? Praticar. Porque se você não praticar, é o que o apóstolo Tiago fala, você vai estar enganando a si mesmo. Ah, eu fui na igreja, véspera de Natal, eu estava lá, firme, estava lá, participei da reunião, que bênção. Mas logo mais vou tomar umas biritinhas, uns negocinhos ali e tal. Jesus não olha agora não, eu estava lá na igreja, agora só não olha para mim não, agora eu vou lá, que eu vou virar da... Natal é Natal, Senhor, dá um desconto aí. Uai, o que adiantou? Tem gente que faz um monte de voto quando vai chegando no final do ano. Não, eu juro, pela minha mãe morta atrás da porta, ainda mata a mãe ainda, que esse ano eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou trabalhar, não vou trair minha mulher, eu vou ser honesto, não vou roubar, não vou mentir, porque ele sabe que isso é ruim, mas ele faz. Só que vira o ano, tudo do mesmo jeito. Continua as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos delitos. Então essa pessoa, ela está o quê? Enganando a si mesma. Igreja, você não foi chamado aqui para ser enganado, não. Deus quer fazer de você um vaso. Ah, mas o vaso está quebrado, está ruim. Ele faz um vaso novo. Aliás, amanhã vai ter batismo nas águas, o último do ano. Se você, quem aqui já é batizado? Você não é, aproveita para se batizar. Um ouvinte negligente, esse é o problema, você vai um dia estar diante de Deus, e você não vai ter como negociar com Ele ali. Hoje, há como remediar essa situação. Amanhã talvez não haverá mais isso. Então nós temos que aproveitar hoje, gente. Quem entendeu a palavra? Aproveita hoje. Uma data interessante, né? Uma data bacana. O nascimento de Cristo. Aproveita para você, sabe, se consertar com Deus e praticar o que você tem ouvido aqui. Não só nessa reunião, nas reuniões do apóstolo, nas reuniões dos pastores, dos bispos, para que você seja muito abençoado. Se você, o diabo, ele não quer que você pratique o que você está ouvindo, para ele continuar tocando na sua vida, amarrando a sua vida, fechando as portas, trancando tudo. Mas se você praticar, nunca mais Satanás toca em você, gente. Nunca mais. Nunca mais. Ele vai tocar na sua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Quem entendeu? Então nós vamos, daqui a pouquinho eu já vou despedir vocês, para você ir para sua casa. Ó, e uma coisa, hein? A sua família está de olho em você, hein? Fulano é da igreja, né? Eles estão, dois olhos em cima de você. Se você der mau exemplo, se você não agir corretamente, eles vão desanimar na fé, sabia? Ah, quer saber? Eu vou para a igreja nada lá. Fulano vai na igreja, olha o que ela fala. Olha o que ela faz. Você sabe que nós somos cobrados, somos ou não somos? Se você fizer uma coisa certa, eles não falam nada. Mas se você errar em alguma coisa, eles vêm em cima. Vem ou não vem? Então nós temos que procurar andar corretamente para sermos um bom exemplo na nossa família.